Irmãos, abra a sua Bíblia. Irmão, irmã, abra a sua Bíblia na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Na verdade, numa outra ministração minha, disse que essa foi a primeira carta que Paulo escreveu, né? As pessoas pensam que foi Romanos, porque logo depois de Atos dos Apóstolos vem Romanos, né? As pessoas pensam que é Romanos a primeira carta que Paulo escreveu, quando na verdade não foi. Foi 1 Tessalonicenses. Então nós vamos ler no capítulo 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós, dos apóstolos, né, a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria, neste assunto, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Senhor, obrigado por estarmos reunidos nesse lugar que o Senhor separou para o teu povo se reunir, para ser igreja, para adorar o teu nome e também para ouvir a tua palavra. Senhor, eis aqui a tua palavra, eis aqui as nossas vidas, que o Senhor nos ajude a viver segundo a tua vontade, que está aqui na tua palavra. Abençoe a todos nós que estamos aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Semana passada, o pastor Heber falou claramente aqui a respeito de agradar a Deus, né? E ele expôs muito bem a questão de agradar a Deus, que nós muitas vezes fazemos disso um terror para nossas vidas, né? Que não deveríamos fazer isso. E hoje nós vamos entrar num outro assunto. Ele começa falando de agradar a Deus, mas ele coloca aqui a prática de agradar a Deus. Até aqui, Paulo dava só instruções para as pessoas. A partir desse capítulo 4 e 5, ele vai falar da prática de vida. Porque muitas vezes falamos, mas não praticamos. Isso também nós já falamos aqui. Então, essa igreja de Tessalônica, que foi fundada pelo apóstolo Paulo, lá na Grécia, lembra que nós falamos? Era uma igreja jovem, como a Hope. Quantos anos tem a Hope? 3 anos. É jovem de tudo. Tessalônica era como a Hope, jovem. E quando é jovem, tem que tomar cuidado, mais que quando você já está velhinho, porque é aí que você toma as suas decisões. Quando você é jovem, você pode tomar decisões por impulso e errar bastante. E geralmente os jovens que não ouvem a voz da experiência erram
bastante. E quando nós erramos, nós vamos colher mediante aos nossos erros. Então, sendo uma igreja jovem, precisava ser encorajada, como nossos jovens precisam ser encorajados, a viver de uma forma digna, não de qualquer maneira. Nenhum ser humano pode viver de qualquer maneira. No final, todo mundo, de alguma maneira, quer agradar. Eu quero agradar minha esposa, eu quero agradar meu marido, quero agradar meus filhos, quero agradar meu amigo, quero agradar... E a maioria das pessoas vai dizer, eu quero agradar a Deus. Mas a gente não agrada a Deus só falando que nós queremos agradar a Deus. E como a igreja era jovem, e Paulo já tinha instruído eles, e falado para eles, olha, vocês precisam sempre ter em mente que é necessário agradar a Deus, porque quando nós temos isso em mente, nós vamos nos preocupar. Se nós não trazermos algumas coisas nos nossos corações, querido, nós não vamos dar valor para elas. Olha que bonito, né? O Paulo, a Natália, podia simplesmente falar assim, perdeu a aliança, não importa que nós estamos juntos, não importa que nós dormimos na mesma cama, moramos debaixo do mesmo teto, importa isso, não importa, né? Ter uma aliança na mão, importa sim. Importa, é necessário. Isso mostra respeito para outra pessoa, mostra para o mundo que você tem compromisso. Quando as pessoas olharem para a minha aliança na mão esquerda, elas vão falar assim, olha, aquele homem tem compromisso com alguma mulher, com a minha esposa. Então, a igreja precisava ser orientada pelo apóstolo Paulo sobre algumas questões. E a questão nessa noite é prosseguir, crescendo na fé. Porque tem pessoas que pararam, estagnaram. De alguma maneira, por algum motivo, elas ficaram bravas, revoltadas, e elas pararam. Pararam. Não quer mais servir ao Senhor, não vou mais em igreja nenhuma igreja presta, nenhum pastor presta. É capaz de falar que até o próprio Jesus não serve mais para ela. Outras pessoas não só pararam, elas regrediram, regrediram. Elas deveriam estar indo para a frente, crescendo, elas estão regredindo. Algumas já voltaram para as práticas do mundo, outros já voltaram para a bebedeira, outros voltaram para a droga, outros voltaram para a prostituição e assim. E eu sei que eu não estou falando nada de besteira aqui, eu sei o que já aconteceu com muitos dos nossos irmãos. Muitos pararam e muitos já estão indo para trás, regredindo. Então Paulo precisa incentivar esses irmãos a continuarem progredindo. Porque lá onde a igreja estava, lá na Grécia naquela época, a Grécia já era um país, um povo muito desenvolvido. Porque tinha os seus melhores pensadores, eles tinham vários deuses, eram livres para ter quantos deuses quisessem. E eles tinham ainda influência romana, que também tinha deuses. E esses dois povos juntos eram imorais. Não havia moralidade nenhuma. Havia lugares para muitos deuses. Quando Paulo chegou lá no Areópago, Atos 17, ele começou a andar e um monte de altar assim, cada altar tinha um Deus. Eles queriam agradar a Deus, algum Deus, sei lá qual Deus. Eles já tinham alguns que eles já tinham estabelecido, mas eles queriam
conhecer outros deuses e honrar esses deuses. Então, de alguma forma, eles queriam agradar. Por exemplo, havia o templo de Afrodite em Corinto. Havia na Grécia o deus Eros, o deus do sexo. Então tinha Deus para tudo quanto é coisa. Imagine que a igreja está nesse lugar. E a igreja é influenciada. Se nós não tomarmos cuidado, nós somos influenciados. E nós podemos trazer isso para uma vida e para uma prática, e achamos que isso é normal. O que Deus quer, né, é o meu coração, e não importa o que eu faço, Deus sabe que eu amo Ele. Bom, Deus sabe quem é você, o que você faz, mas será que no final das contas Ele sabe que você ama Ele mesmo? Então, tendo tudo isso, há uma preocupação do apóstolo Paulo. Há uma preocupação, porque todas as religiões e os deuses dos gregos, do romano, estavam ligados, vinculados com a prostituição. Tudo era prostituição. Será que o mundo de hoje também não tem isso, não? Tudo é erótico. Tudo. Eu não sei se ainda tem, né? Mas até pouco tempo atrás, nos ônibus, tinha foto de homens, né, só de sunga. As mulheres também, só de partes íntimas. Nos ônibus assim, ó, você via lá fazendo propaganda. Em todo lugar você vê isso. Em todo lugar que você vai por aí, tem alguma maneira de erotizar todas as coisas e fazer com que a pessoa pense somente naquilo. E essas coisas, queridos, elas podem nos fazer parar também. Não só parar, essas coisas que são imorais, elas podem nos fazer regredir na nossa fé, voltar atrás e voltar às práticas mundanas, porque a pessoa pensa que não tem problema nenhum. Então, ao escrever a carta, Paulo também se coloca contra a imoralidade. Não tem como você, eu, qualquer ser humano, sermos imorais e agradar a Deus. Porque Deus é santo. Deus não compactua nenhuma fagulha com o pecado. Nada, zero. Deus não compactua nada com o pecado. O próprio Jesus, quando esteve aqui na terra, era 100% homem, ou verdadeiramente homem, e verdadeiramente Deus. E em certo momento o próprio Jesus disse: até quando terei que suportar? Olha, naquela época, até quando terei que suportar tamanha maldade do ser humano, tamanha perversidade do ser humano? O próprio Jesus falou isso. Se naquela época, que não existia quase nada do que nós temos hoje, Jesus já sentiu o peso, era afligido porque era Deus, afligido pelo pecado da humanidade naquela época. Jesus se sentiu incomodado muitas vezes em estar aqui nesse mundo, por causa do pecado. Até quando suportareis uma nação, né, um povo rebelde? Então, ao escrever essa carta, Paulo também se coloca contra essa imoralidade.
E nós temos que tomar cuidado, querido, com isso. Assim, no texto que nós lemos, nós temos há três chamados da Bíblia para a igreja nesse texto. Primeiro, somos chamados a progredir na fé. Progredir. E você pode fazer isso de várias maneiras, hein? Várias maneiras. Ser fiel a Deus. Ser fiel à sua família. Pessoas tementes a Deus. Você cresce, você progride. Jovens tementes a Deus. Vai progredir. Homens tementes a Deus. Pessoas que leem a palavra de Deus. Quem já leu a Bíblia toda aqui? Não pode mentir, hein? Quantos já leu a Bíblia? Pode levantar a mão, quem já leu a Bíblia toda? Olha aí, é poucas pessoas. Irmãos, isso é um progresso na vida, queridos. Isso é um progresso. E Deus vai se alegrar com você. Quando você pôr um propósito na tua vida. De falar assim, não, eu vou ler a Bíblia, eu quero conhecer a Deus. Você não vai conhecer a Deus de qualquer maneira. Você vai conhecer, a melhor forma de você conhecer a Deus é você lendo a Bíblia. Não é por experiências miraculosas, né? Não é por visões, né? Eu vi um anjo, eu vi isso, eu vi aquilo. Olha, eu vi uma pessoa sendo curada. Não é por isso que você vai conhecer a Deus. Você vai conhecer a Deus se você abrir a sua Bíblia e você ler a sua Bíblia. Você vai progredir na fé. Você vai sustentar espiritualmente a sua alma, a sua mente. E quando as pessoas inventarem alguma coisa, quando as falsas doutrinas chegarem diante de você, você vai falar assim, não, mas a Bíblia não diz isso. Não é assim que Deus deseja que as coisas sejam. Viver, queridos, para agradar a Deus é um chamado para o cristão. Paulo reconhece que os tessalonicenses, os nossos irmãos, já vivem assim, eles já estavam agradando a Deus. Presta atenção. Paulo reconhece, ele diz assim, ó, como vocês aprenderam de nós a maneira como deve viver e agradar a Deus, que continuem a progredir cada vez mais. É o versículo 1. Então Paulo está falando assim, olha, eu estou vendo que vocês estão progredindo. Eu estou vendo que vocês estão progredindo, mas eu quero que vocês progridam um pouco mais. Que vocês não parem, não voltem atrás, não retrocedam, continuem a progredir. Irmãos, é tão prático isso, querido. Qual é o pai e a mãe aqui? Pai e mãe, que já não pensou, já não orou, já não pediu a Deus, Deus, eu quero que o meu filho, a minha filha, cresça. Qual é o pai? Quero que o meu filho, minha filha cresça com saúde, que estude, que seja bem formado, bem formada, que fale inglês fluente, alemão, espanhol. Se você não orou, pelo menos você já pensou nisso. É isso que Deus pensa de você. Eu quero que meu filho cresça, não seja mais criança. Eu quero que minha filha cresça, não seja mais um bebê se rastejando pelo chão, se sujando. Deus quer que você cresça na fé. Crescer na fé é conhecer melhor a Deus. A vida cristã, querido, é uma estrada. Todo mundo fala, né? É um caminho para o céu. É realmente o caminho para o céu. Porque nós estamos no caminho de Jesus. E os primeiros cristãos eram conhecidos como? Não era conhecido como cristão os primeiros. Os primeiros de todos é conhecido como os do caminho.
depois que veio ser cristão. O grupo era os do caminho de Jesus. Então, a vida cristã é um caminho, sim, é um caminho para o céu, mas é um caminho de crescimento, queridos. Deus quer que você cresça. Pense se você ver uma pessoa de idade, né? Imagine você uma pessoa de 70 anos, 80 anos, com práticas infantis. Ela deveria estar instruindo, né, ensinando os netos, sendo exemplo. Não, ela está tomando atitudes infantis, parecendo um adolescente. Já viu pessoas velhas que parecem adolescente? Você acha que Deus quer que uma pessoa chegue lá nos seus 80 anos de idade e que não tenha crescido nada na fé? Não se contente com o que você já alcançou. Tem pessoas que falam assim, olha, e eu acho bacana, né? Algumas pessoas levantaram a mão e falaram assim, ó, já li a Bíblia. Já li a Bíblia uma vez, vai para a segunda. Isso é crescer. Eu estou na segunda, vai para a terceira. Eu oro 5 minutos por dia. Poxa, vai para 15. Você começou bem, continue. Não pare. Não se acomode espiritualmente. Tá bom isso aqui, ó. É como se o ser crente já ganhou na Mega Sena, né? Tá bom isso aqui, eu vou para o céu mesmo. Mas será que é isso que Deus quer? Deus quer que você progrida. Vai fazer um curso de teologia. Eu já li a Bíblia 2, 3 vezes, agora está na hora de fazer teologia. Não faz mal, faz bem. Vai estudar. Também na parte secular também. Vai fazer uma faculdade. Eu acabei o colégio, né? Na época, tinha ginásio, depois colégio. Eu fui acabar o colégio com 25 anos de idade, porque eu tinha parado com 3 filhos, 25 anos de idade, 3 filhos. Fui entrar na faculdade com 30 anos, com 3 filhos, trabalhando. Isso não é impossível. Progredir não é impossível. Muito menos na fé. Porque o Evangelho não nos chama apenas para sermos bons. Não somos chamados apenas para sermos bons, mas somos chamados para sermos parecidos com Cristo. Essa pessoa que tem no coração, eu quero ser igual a Cristo, é uma pessoa que não se acomoda. É claro que se você viver 500 anos, você não vai ser parecido, vai chegar a ser igual a Cristo. Mas você vai estar muito melhor do que quando você tinha 100, 50. Agora, se você se acomodar na sua fé, como você pode ser um melhor instrumento nas mãos de Deus? Se você se acomodar, se você não estudar, se você não orar, se você não colocar disciplinas, na teologia chama disciplinas espirituais. Se nós temos disciplina para tudo nessa vida, você tem disciplina para entrar na empresa. Se você chegar atrasado, antigamente você podia até perder o domingo. Hoje eu nem sei como é que funciona. Mas você tem disciplina. Horário para entrar, horário para sair. E muitos têm horário para entrar e nem têm horário para sair. Está tão dedicado e compromissado. Então, queridos, pergunte para você mesmo nessa noite. Eu tenho progredido? Nos últimos anos, o quanto eu conheci de Jesus?
Quantos livros da Bíblia eu conheço? Quanto tempo eu tenho orado? Tenho progredido? Estou estacionado? Ou estou regredindo? Só você pode responder essa questão. Eu lembro quando eu trabalhava ainda, e eu falava assim: Deus, eu quero chegar ao tempo que eu quero estudar mais, eu quero ter mais tempo para dedicar à igreja, e quero estudar mais, e quero ler mais, e quero... Agora em agosto, setembro vai fazer 5 anos que eu me aposentei. 5 anos já. Já fiz 3 cursos teológicos e mais uma formação teológica, estou acabando agora. E escrevi 3 livros em 5 anos. Estou escrevendo o 4. E eu não sou melhor que você em nada. Eu simplesmente falei para Deus: Deus, eu quero progredir. Eu vou me dedicar, porque eu quero crescer na fé. E eu já tinha estudado teologia. E eu podia me acomodar e falar assim: ah, não, eu já estudei lá na década de 90, né? No começo dos anos 2000, podia me acomodar e falar: não, para que eu vou estudar mais? Porque é muito fácil se acomodar, né? Segundo, somos chamados à santificação. E agora, o negócio fica importante aqui para os irmãos de Tessalônica. Lembra da cidade? A cidade, tudo era movido pela imoralidade. Até os deuses eram ligados à imoralidade. Então Paulo vai dizer assim, ó: vocês foram chamados à santificação. Isso está no versículo 3 a 6. Mas eu vou lendo aqui devagar para vocês entenderem. Chamados à santificação. Santificação no grego é agiasmos. A palavra santificação é agiasmos. E uma pessoa santa é ágios, em inglês, que significa separação para Deus. Separado para Deus. Aquele que mantém a pureza. Aquele que se consagra a Deus. Então Paulo agora chama eles, não só a crescer, mas chama eles a serem santos de verdades. Não ter um rótulo só. Não ter um rótulo só, eu sou santo. Mas que isso seja uma verdade na nossa vida. Somos chamados à santificação. E a santificação exige afastamento da imoralidade sexual. Paulo diz no versículo 3, que se abstenham da imoralidade sexual. Imoralidade sexual, no grego, é porneia. É a palavra porneia, que é para todo tipo de prática sexual contrária ao padrão de Deus. Então, quando Paulo escreveu isso aqui, ele falou esta palavra: se afastem da imoralidade. É desta palavra, queridos, que a palavra pornografia existe. Lembra que eu falei dos ônibus, dos lugares? Em muitos lugares, né, subliminares, levam as pessoas, né, a roupa das pessoas, o comportamento das pessoas, mostram, né, e revelam
e levam as pessoas a só pensarem na imoralidade sexual. O cristão é chamado a uma vida de pureza, não de conveniência cultural. Ah, mas é da cultura. Lembra, na cultura grego-romana era assim. Tudo era imoral. Eu nem vou falar algumas coisas para vocês aqui porque não convém. De tamanha imoralidade que eram aqueles lugares. E como é que Deus pode aceitar que as pessoas que estão na igreja vivam dessa maneira? Então Paulo, como pastor, como pregador, tem que falar isso. Olha, o cristão é chamado a uma vida de pureza, não de conveniência cultural. Ah, é do mundo, é da prática de todo mundo, mas não é da prática de quem anda com Jesus. Santificação inclui domínio próprio. No versículo 4, Paulo fala assim, ó, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. A sexualidade não é um instinto incontrolável. É possível se controlar. Muitas pessoas justificam, né? Ah, é incontrolável para mim. Mentira! Tudo é controlável nessa vida. É como o drogado. Ah, isso é incontrolável para mim. Aí você leva ele para uma casa de recuperação, ele fica 1 mês, 2 meses, 3 meses lá sem usar nada. É controlável sim. A sexualidade não é um instinto incontrolável. Deus nos chamou para nós termos o domínio do nosso corpo. Termos domínio, e nós sabemos como fazer isso. E aqui no corpo não entra só a imoralidade sexual, né? Há muitas outras coisas, né? Como, por exemplo, a glutonaria. Ah, não consigo me controlar de comer. Como não consegue controlar de comer? A pessoa já pesa 300 quilos. Não consigo me controlar. Como não consegue se controlar? A expressão controlar o corpo aponta para uma vida disciplinada. Por que alguns conseguem disciplinar a vida? E geralmente quando nós desejamos algo, nós disciplinamos a vida. O padrão do mundo não é o padrão de Deus. É isso que Paulo está falando, hein? Ele está dizendo para a igreja, o padrão do mundo não é o padrão de Deus. Ele diz assim, ó, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, aquele que não conhece a Deus, ele vai viver como? Conforme o mundo. Ele não vai viver conforme a Deus. Aquele que não conhece a Deus, vai fazer tudo o que o corpo quer. Tudo que os desejos querem, ele vai fazer. Ele vai satisfazer o corpo, os desejos. Mas Paulo está falando, olha, o padrão do mundo não é o padrão de Deus. Se você quer agradar a Deus, se você quiser crescer na fé, você precisa conhecer o padrão de Deus. Senão você não vai crescer. E você não vai agradar a Deus. A impureza sexual também é injustiça contra o próximo. Paulo falou, ninguém ofenda, nem defraude o seu irmão. Sabe o que eu vi uma vez numa igreja, irmãos? Tem que falar. Às vezes tem que falar algumas coisas, não dá. Para as pessoas verem que o pastor, quando está pregando aqui, não está brincando com a palavra de Deus. Numa determinada igreja, um casal se separou. Aí outro casal se separou. Aí o homem desse casal casou com a mulher desse casal, e essa mulher casou com... E esse homem casou com essa mulher. Na igreja. Agora, no século 21. Como que pode um negócio desse dentro da igreja?
E ainda essas pessoas querem que o pastor ore e abençoe. Não existe bênção para isso. Dentro da igreja, o casal se desfez aqui, o casal se desfez ali, aí o homem de lá se engraçou com a mulher de cá, o homem de cá se engraçou com a mulher de lá. Meu Deus, onde vai parar isso? Onde para um negócio desse? Paulo está falando aqui, não defraude o seu irmão. Levou ainda para pessoas conhecidas. O negócio foi tão terrível que aconteceu entre pessoas conhecidas, o próprio irmão. E na igreja de Corinto, que Paulo mandou colocar para fora um crente lá. Não, põe para fora essa criatura aí. As pessoas perdem o temor rapidamente, queridos. Rapidamente as pessoas param de progredir e começam a regredir. E começam em práticas mundanas e acham que Deus está se agradando com elas e que Deus vai abençoar esse casamento. E será que Deus tem compromisso com isso? Não. Relações impuras violam as famílias. A pessoa viola outra família, viola outra família. É violência contra as pessoas, contra a dignidade do outro. Para crescer, irmãos, nós temos que levar a sério a nossa vida íntima, nossa vida sexual também. O escritor aos Hebreus diz assim, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Uma vez eu vi um pastor pregando, e chegou a notícia para ele que um irmão da igreja, já senhor, estava no hospital. Ele sabia, mas falou assim, pastor, o irmão lá está desenganado, o médico deu alguns dias, algumas horas de vida para ele. Aí o pastor tem que ir lá, orar com o irmão, quem sabe agradecer o irmão queria ver o pastor foi lá. Aí chegou lá e falou, pastor, eu quero, diante do Senhor, do pastor, eu quero aqui confessar alguns pecados, e quero me acertar com Deus. Eu, pastor, meu Deus, no leito de morte, o que esse homem vai me falar agora? Ele falou assim, pastor, eu passei a vida inteira na igreja, mas eu passei a minha vida inteira na pornografia. Passou a vida inteira na igreja, e passou toda essa vida na igreja, na pornografia. Que triste, né? O quanto esse homem perdeu, eu quero falar para você, o quanto esse homem perdeu de comunhão com Deus. O quanto esse homem deixou de crescer espiritualmente. Porque viveu a vida inteira debaixo do pecado, no laço do pecado, a vida inteira, desde jovem até a sua velhice, morrendo na cama. Ele teve que chamar o pastor e contar para o pastor, e pedir para o pastor orar por ele. Queridos, eu não quero julgar se esse homem foi salvo ou não, meu julgamento não é esse, tá? Nem pense nisso, porque isso não compete a nós. Pense no seguinte, o quanto esse homem deixou de crescer espiritualmente, porque o pecado não deixava ele crescer. Pense o quanto ele foi privado de estar com Jesus, de ler a Bíblia, de ser abençoado por Deus, e ser usado por Deus.
porque ele preferiu, nesse tempo todo, alimentar a sua carne e saborear o pecado. Sabe o que aconteceu com esse homem? E o que acontece com todos que vivem assim? Eles são entregues ao sofrimento da consciência pesada. Consciência pesada, cheia de culpa e inquietação. Até para morrer não tinha paz. Não tinha paz para morrer. Precisou confessar os pecados, chamar o pastor e falar: não, pastor, aconteceu isso, minha vida toda eu quero. Agora imagine se o pastor contasse para a família. Claro que ele não fez isso, né? Mas imagina que o pastor contasse para a velhinha dele, para a mulher dele, para os filhos. Não era a função do pastor. E a minha função nessa noite é dizer para você que o pecado, ele impede que nós cresçamos. Deus quer que você cresça espiritualmente, como você quer que o seu filho cresça. Como você quer que seu filho seja um menino educado, uma menina educada, como você quer que seu filho seja estudioso, dedicado, que case bem, que tenha uma boa família, da mesma maneira Deus quer que você seja assim. Mas para isso Deus precisa falar assim: olha, o pecado vai fazer você regredir. E por último, somos chamados à responsabilidade. Paulo falou assim, ó: Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita uma pessoa. Você não, olha, se você estiver rejeitando o que eu estou falando aqui nessa noite, eu quero que você saiba que você não está rejeitando o Elias, tá? É o que Paulo está falando. Vocês não estão rejeitando a mim. O que estou falando com vocês, Paulo. Vocês não estão rejeitando uma pessoa, um homem. Vocês estão rejeitando a Deus. Então, quando nós rejeitamos o que Deus tem colocado para a igreja, nós não estamos rejeitando o pastor que está pregando. Nós estamos rejeitando a Deus. Paulo deixou bem claro. Então, a santificação, querido, não é um plus, né? Agora tudo é plus, né? Um mais, não é um plus espiritual, né? Eu sou um mais, né? Que os outros. Não é isso, mas é um chamado para todo cristão, não é para o pastor. Não é para quem vai cantar, quem vai tocar, quem vai pregar, não, é para todo mundo. É para todo cristão. E rejeitar esse estilo de vida é desprezar a Deus. É como a sua mãe falar para você: filho, não ande com aquelas pessoas. E quantas mães já falaram isso, né? Filho, filha, não ande com aquelas pessoas. Ah, mãe, essas são minhas amigas, tudo bem, é suas amigas, mas não precisa andar junto. Não precisa praticar o que elas praticam. Aí não ouve a mãe. E a vida se entorta toda. Porque não ouviu a mãe. E muitas pessoas não ouvem a Deus. Se tem alguém que está preocupado com você, se tem alguém que te ama de verdade, e está interessado na sua vida, na sua santidade, e na sua progressão, no seu crescimento espiritual, é Deus. É Deus que está preocupado. Mas o texto termina com esperança. Porque quem vive desta maneira, crescendo, quem vive buscando a santificação, essas pessoas, querido, vivem com esperança. Tome cuidado para não deixar que o pecado domine o seu coração, os teus olhos, né? Tome cuidado. E para nos ajudar a isso, Paulo fala que Deus nos deu o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo nós não conseguimos.
Nenhum homem consegue vencer essas coisas sem o Espírito Santo. Então Paulo fala assim, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Viver em santidade, buscando crescimento, é viver com esperança, querido. É viver para Deus. É se entregar à sua vontade. É viver com esperança. Imagina aquele homem que passou a vida inteira no pecado, ia na igreja, ouvia a pregação, ia embora com a consciência pesada, com a alma aflita, inquieto, mas não largava o pecado. Aí vai no outro culto, escuta a pregação, vai embora a vida inteira desta maneira. Eu quero encerrar, não fazendo um apelo, né? Às vezes a pessoa fala assim, fazer um apelo, né? Até que é interessante a palavra apelo, né? Mas o apelo já foi na pregação inteira, né? A pregação inteira já foi um apelo, né? Sejam santos, porque essa é a vontade de Deus. Progridam na fé. A pregação inteira foi um apelo. Mas eu quero orar para ajudar você. Talvez você esteja lutando com o pecado. Talvez você esteja em tanta luta que você não consiga crescer. Talvez você está acomodado. Talvez você tenha vontade, eu quero trabalhar na igreja. Eu quero ser um voluntário na Hope. Mas você está ali estagnado. Não tem coragem de dar esse passo e falar assim, não, eu vou. Eu quero orar por você, que acha que está estagnado. Você que tem consciência de que está regredindo. Se você está consciente disso, você precisa mudar hoje a sua vida. Tomar a decisão de progredir. Ou talvez você esteja tentando viver com a sua própria força. Você não vai muito longe com a sua própria força. Você precisa de Deus. Você precisa do Espírito Santo atuando na sua vida. Eu quero convidar você a essa oração. Você se enquadra nisso que eu falei? Você deseja esta oração nessa noite? Ou você vai deixar mais um dia, mais um domingo, mais um culto, passar a oportunidade de você falar, não, hoje eu vou tomar uma decisão na minha vida. Posso orar por você? Se eu puder orar por você, eu quero que você fique de pé. Não só a Hope, que é um cisquinho assim da Igreja de Jesus, porque a Igreja de Jesus está no mundo inteiro, né? Onde está os salvos, está a Igreja de Jesus. Não só a Hope, mas quantas igrejas estão em falta de pessoas para trabalhar. Teve pastores amigos nossos que teve que cancelar um culto da igreja porque não tinham voluntários suficiente para ajudar. Pensou nisso, queridos? E as igrejas estão cheias de gente. Porque tem muitas pessoas estagnadas. Não querem mais servir na igreja, outros estão regredindo. O chamado nessa noite é para você crescer na fé. Com santidade, com temor. Vamos orar. Ó Senhor,
é impossível olhar para a tua palavra e menosprezar o teu desejo. Nós somos humanos, sujeitos a falhas, erros, quedas. Somos sujeitos a nos decepcionar. Estamos sujeitos a desistir. Estamos sujeitos a voltar atrás. Mas o Senhor sabe que esse não é o nosso desejo. O Senhor sabe que esse não é o desejo do teu povo. Mas o Senhor sabe que o mundo é regido pelo pecado. E muitas vezes é difícil, Senhor, de sair e deixar tudo para trás. Mas aqui estamos nós nessa noite, Senhor, ouvindo a Tua palavra, ouvindo o Teu desejo, para que a nossa vida cresça espiritualmente, para que o nosso corpo seja apresentado ao Senhor em santidade, para que quando nós orarmos, o Senhor nos abençoe. Senhor, eu quero orar por todos que aqui estão nessa noite, em especial aqueles que se sentem fracos, que estão estagnados, que estão voltando para trás, que estão sem força para lutar. Que o Senhor nessa noite, por meio da Tua palavra, no agir do Teu Espírito, fortaleça este homem, essa mulher, livra ele do pecado, desse mal que tem afligido o seu coração. Abençoe, Senhor, essa pessoa que está clamando para sair dessa vida. Que haja esse milagre nessa noite, o milagre da libertação. Vidas sejam restauradas, vidas estejam dispostas a Te servir nessa noite. E que o Senhor use todos nós para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, faça esse milagre nessa noite, Senhor. E abençoe esse homem, essa mulher, esse jovem, para que eles estejam prontos para Te servir. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida ricamente. Deus abençoe a tua segunda, a tua terça, a tua quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.